Espaço, tocou para Rivaldo, daí para Ronaldinho, agora Ronaldinho, agora Ronaldinho, agora Ronaldinho, agora Ronaldinho, gol! Em um treinamento no meio do deserto, há quase uma semana, sem banhos, com a roupa já dura, com a areia presa no corpo, quando foi a minha vez de ser o comandante da equipe. A gente fazia uma rotação, estávamos em curso ainda. Bebeto, boa tabela, com o Leonardo, partiu Cafu, boa enfiada, Rivaldo na área, por baixo, olha o gol, 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 gol! Plena Copa do Mundo e o Brasil tinha ganho do Marrocos por 3-0 no dia anterior. Ronaldinho tomou, pra cima dele Ronaldinho, lá vai Ronaldinho, que lindo lance, lá vai Ronaldinho, tocou, olha o gol, gol! Eu recebi autorização para dar 3 tiros. 3 tiros parece pouco, mas eu estou falando de tiro de canhão. Cada obus custa uma verdadeira fortuna. Você geralmente não vê o alvo, você está atirando e o obus vai cair a dezenas de quilômetros de distância muitas vezes. Fiz tudo como manda o figurino, demos os 3 tiros, já estava fazendo um relatório, ouvindo de cada um da equipe o que é que eu tinha acertado e principalmente o que eu tinha errado, quando ouvimos o rádio chamando. Equipe 2B, equipe 2B, aqui é a operação, respondam. Aqui é a equipe 2B, pode falar. Confirmem que estão na posição tal e tal e aguardem. O carro do comandante-geral da base está indo pegar o aluno Roberto. Roberto Câmara Júnior, o pai da Elis. É assim que ele mais gosta de ser conhecido, mas também ele é baiano, empreendedor e podcaster do Me Tire Desse Ócio. Sua religião é o judaísmo, mas o que ele conta para pouca gente é que também é oficial do exército israelense. Exatamente. Há uns 2 anos, ele compartilhou comigo uma foto vestido de militar dentro de um canhão no deserto. Claro que eu fiquei muito curioso e, ao saber um pouco mais, quis contar essa história aqui no SerifaCast. E chegou a hora. Não só a história do canhão, mas a trajetória de vida até chegar lá. Talvez o que você vai ouvir aqui seja mais comum do que se imagina. Ainda mais no Brasil, um país multicultural, com gente de todo canto do mundo, de todos os credos. É um país receptivo a imigrantes, tolerante. Talvez não seja bem assim, né? Mas já faz um tempo que não é bem assim. Mas eu não posso continuar esse episódio sem explicar uma coisa pra você, serifeiro e serifeira. Eu comecei um projeto novo, o podcast do Radim. Segue a gente lá no YouTube, no Instagram e no seu tocador de podcast favorito. Sim, é um videocast. Eu tô curtindo muito e estamos tendo ótimos resultados. Sou eu, o Deoclésio Castro e o Ronaldo Pessoa. Ingenuamente, eu achei que fosse conseguir dar conta dos 2 projetos autorais. Totalmente enganado. Então, peço desculpas pela ausência. Eu estou avaliando como eu vou continuar com o SerifaCast. Se eu mudo o formato, a periodicidade, ou mesmo se eu encerro. Uma forma de continuar seria criando um financiamento coletivo, porque aí eu ia conseguir terceirizar algumas atividades, como a edição e a divulgação. Então, se você gosta do SerifaCast e quer vê-lo continuar, considere contribuir conosco. Em breve eu vou dar mais detalhes. Quando pequeno ainda, meus pais me colocaram na Pan-Americana, né, uma escola que foi criada para os filhos dos diretores, para as crianças que vinham de fora do país. Na época da construção do polo petroquímico de Camaçari, que foi um dos maiores polos do país. Isso estamos falando da finalzinho da década de 1970, início da década de 1980. Então, acontece que eu primeiro aprendi a escrever cat para depois aprender a escrever gato. Primeiro foi dog e só depois aprendi a escrever cachorro. E eu tinha uma facilidade com línguas, porque você tinha uma mistura de cultura que era incrível. Eu acho que com meus 7, 8 anos de idade, era difícil conhecer uma língua que eu não soubesse pelo menos uma palavrinha. Alguma coisa. Eu tinha colegas japoneses, chineses, de toda a América Latina. Tanto é que
décadas mais tarde, eu tive que me jogar um calhamaço em espanhol para ler, nunca tinha estudado espanhol. Foi tranquilo, foi muito fácil entender. E é claro, para mim, inglês é uma segunda língua. E eu me acostumei desde pequeno a falar inglês primeiro. Eu falava inglês das 8 da manhã até as 3 horas da tarde. E pronto, hoje em dia eu ainda prefiro filme legendado, eu ainda vejo o filme. Se não tiver legenda também, para mim tudo bem. Claro que estou falando de filmes em inglês ou em espanhol ou hebraico, depois a gente fala disso. Ele nasceu e se criou em Salvador, na Bahia. Você deve ter notado alguma diferença no sotaque dele. Quem conhece o lindo sotaque baiano sabe que Roberto destoou um pouco disso. Mas tudo isso tem a ver com a história dele. Minha mãe é judia, ela é filha de mãe judia, de toda a tradição. Meus avós vieram da Europa. Minha avó materna, a família já estava aqui no Brasil. Minha avó materna é de Natal. Meu avô materno, ele nasceu em Recife, mas foi por uma coincidência do mundo, porque por coincidência meus bisavós estavam passando por Recife quando meu avô nasceu. Tanto é que ele nasceu e voltou para a Romênia. Antes da Segunda Guerra Mundial, ele veio para o Brasil e conseguiu trazer também muita gente depois. Ao mesmo tempo, era uma situação complicada, porque a educação judaica de minha mãe era praticamente nula. Para você ter uma ideia da loucura, na casa de minha avó materna tinha Natal. E a gente comemorava Natal. Tá bom que a ideia de Natal é a ideia só de juntar famílias, jantar, fica bebendo até a missa do galo passar na Globo, na televisão, e acordar no dia seguinte e trocar presente. Tanto é que minha avó morava no Rio, né? Eu ia sempre para o Rio de Janeiro na minha infância, e acordei no dia seguinte, fui pro playground do prédio de minha avó, encontrar com meus amigos, e aqui, olha só que eu ganhei de Natal, o que foi que vocês ganharam de Natal? Só que eu não sabia, porque a comunidade do Rio de Janeiro é maior. Tem muito mais judeus no Rio de Janeiro do que aqui em Salvador. Antigamente dizia-se que tinha 200 famílias. Hoje em dia eu acho que esse número está muito abaixo disso. De qualquer forma, e os meninos ficaram, meus amiguinhos, como assim? Mas você não é judeu? Que história é essa de Natal? Naquele momento o Roberto estava confuso. E levou um tempo para ele entender o que era o judaísmo e se identificar de fato com aquela religião. Aqui eu acho importante deixar claro que nós não vamos nos aprofundar muito sobre o judaísmo. O pai de Roberto era católico e a mãe judia. O acordo era que os filhos poderiam escolher o caminho que quisessem seguir aos 18 anos. Mas aos 10, ele começou a se engajar mais profundamente no judaísmo. Eu entrei para o que se chama de movimento juvenil sionista, halutziano, socialista, Abonim Dror, que significa Construtores da Liberdade, que é um movimento juvenil que tinha aqui, que tem ainda aqui em Salvador. E daí você começa a entender mais algumas coisas. O judaísmo dizem que o judaísmo se baseia em 3 coisas: na religião em si, na história e no povo. E é complicado você entender um pouquinho, porque o judaísmo não é somente uma religião. É um povo que tem história milenar. A Bíblia faz parte dessa história. O Antigo Testamento é histórico para a gente, não é simplesmente a parte religiosa, é a parte histórica. Tem a parte de pertencimento a um povo e tem a parte especialmente agora, nos últimos 74 anos, por coincidência, hoje, 5 de maio que a gente está gravando, Israel comemora os 74 anos de independência. Ou seja, lá está tendo festa e churrasco nas praças, assim se comemora lá. Se bem que eu já pitou aqui que parece que teve um atentado, não sei aonde, como a gente está gravando, não pude dar uma olhada. Infelizmente foi isso mesmo. 3 pessoas morreram em um atentado na cidade de Elad durante a celebração do 74º aniversário da fundação de Israel. Exatamente no dia que a gente estava gravando esse episódio. A região tem uma questão histórica entre árabes e israelenses. Dizem que o judaísmo vive em torno de comida. Todo no judaísmo tem família e tem comida. Você não pode rezar um Shabat, que é o sábado, decentemente, se você não tem pelo menos 10 pessoas, 10 judeus presentes. Tem essa questão comunitária muito, muito forte também. O judaísmo é a base do cristianismo, a base do islamismo é o judaísmo. Foi a primeira religião monoteísta.
Então, no judaísmo não existe um papa, não existe a idolatria a uma pessoa ou a um santo. Não existe santos no judaísmo. Existem pessoas abençoadas, pessoas santificadas, existem santos, mas o santo é diferente. Ele não é um santo que você vai numa igreja, você tem a imagem do santo. Você não tem a imagem de ninguém. Ele me contou uma coisa interessante sobre o estereótipo do judeu de ser mão fechada, pão duro, seguro demais em relação a dinheiro. Eu já tinha lido sobre isso, mas eu achei muito interessante a forma como ele explicou. E eu vou deixar no episódio porque pode ajudar inclusive a quebrar essa quase chacota que muita gente ainda faz até hoje com o judeu. A fama do judeu ter dinheiro era simplesmente porque ainda na Idade Média, na Europa da Idade Média, o judeu não podia ter terra. Se o judeu não podia ter terra, ele não podia plantar, ele não podia colher, ele não podia se sustentar, ele tinha que viver de alguma coisa, ele tinha que trabalhar de alguma coisa. Aí que começou o mercado. Quando te atacavam, você podia pegar suas... Aqui na Bahia se fala o seu pano de bunda e ir embora. Né? Você podia simplesmente pegar sua trouxa e sair fugindo. E qual a coisa mais simples que você tem? Moedas. Moeda, ouro é ouro em qualquer lugar, joia é joia em qualquer lugar. Então sua riqueza, seu trabalho, você juntava tudo, você tinha com aquilo. Na mesma época, o cristão não podia emprestar dinheiro a juros. Então, por que eu ia emprestar dinheiro para você? Só porque eu sou bonzinho? Não. Então, quem é que podia emprestar dinheiro? Podia emprestar dinheiro o judeu. E depois, o judeu que você emprestava o dinheiro ia lá te cobrar o dinheiro. Só o que acontecia muitas vezes, você apontava para a Inquisição, aquele cara ali, a propósito, eu estou devendo uma grana para ele, mas relaxa, ele está fazendo isso. Na verdade, ele é bruxa, ele é casado com uma bruxa, ou não sei o que lá. E daí você pegava o sujeito, você se livrava da dívida. Ou seja, era uma coisa que era perigosa você emprestar dinheiro. Mas você não tinha outra opção, porque você não tinha o que fazer. Daí veio essa história do judeu, pão duro do judeu ter dinheiro. Gente, se você pega os homens mais ricos do mundo, eles não são judeus. Eles estão em Dubai, não estão em Tel Aviv. Elon Musk ele é sul-africano, se não me engano. Mas você tem um Abramovich. Tem um. Veja quantos são no Brasil, no mundo. O que eu posso dizer, sim, que o povo judeu não é à toa, ele é conhecido como o povo do livro. Tá? Educação é muito importante. Desde pequeno. O sábado, você fica em casa estudando. Você vê crianças, especialmente entre os mais religiosos, você vê crianças desde pequenininha aprendendo a ler e escrever. Não é à toa que você tem Israel hoje em dia, que é um país eco de 9 milhões de pessoas. O território todo é mais ou menos o tamanho de Sergipe. E embora ver quantas patentes saem por ano de lá e quantas patentes saem por ano do Brasil. Eu sei, é cansativo falar sobre isso, mas eu acho que a gente está num momento que é importante reforçar. Eu perguntei a ele sobre a negação, o negacionismo do Holocausto. Para mim é óbvia a existência do Holocausto, isso eu não questiono, mas eu quis ouvir como é que ele se sente diante desse absurdo negacionista. O Roberto deixou claro que ele não fala por toda a comunidade de judeus. Ele faz parte da comunidade, mas é uma fala pessoal dele. Eu, durante muitos anos, eu me recusei a botar os pés na Alemanha, por exemplo. Morei em Israel durante muito tempo, durante 8 anos, sabe disso, e você não tinha voo direto na época, você tinha que fazer escala em algum lugar. E calhou uma vez de fazer escala na Alemanha, em Frankfurt. E eu fiquei todo moído, todo dividido em saber se, pombas, eu faria escala lá, eu pagaria muito mais caro para poder não fazer escala, ou não poderia pegar o voo, e eu tinha que pegar o voo, porque foi uma situação de família, então não tinha como não fazer essa escala. E fui. E o que eu aprendi lá é o seguinte, que a primeira coisa que os alemães fazem é aprender sobre o Holocausto. Você tem, você vai andando nas ruas, você tem pedrinhas, como tem paralelepípedo nas calçadas, você tem de tempos em tempos algumas que são de ferro, bronze, eu não sei.
Eu não sei qual é o material, em que lá tem escrito: esta casa pertenceu à família tal e tal, judia, que foi expulsa daqui no ano tal e tal e tal. Ou seja, o lugar onde você mora, você tem história. Isso é lá na Alemanha. Os próprios alemães admitem o que aconteceu, eles não negam a história. Eu não sei mais o que te dizer. Eu estive no Museu do Holocausto lá em Jerusalém, Yad Vashem. É uma experiência difícil, muito difícil. E se tiver alguém aqui no Brasil que mora em Curitiba, que estiver ouvindo a gente que mora em Curitiba, ou tiver a oportunidade de ir para Curitiba, tem também em Curitiba o Museu do Holocausto no Brasil, que fica lá em Curitiba. E é uma experiência... Você não ser a mesma pessoa. É difícil entender como fizeram aquilo. Porque o que você precisa lembrar é que não foi mais pegar... Não foi uma guerra, não foi uma pessoa lutando contra a outra. Você entrar na casa das pessoas, pegar toda uma família, jogar num trem, que ia para até um determinado local, que no determinado local você tinha todo um processo de extermínio, não é uma execução, é um extermínio. Então você tem coordenação de horário de trens, você tem coordenação de horário de pessoas, de quantidade de pessoas, você tem testes para saber qual é a forma mais rápida e mais simples de matar a maior quantidade de pessoas em menor tempo possível de tempo. Isso tudo está lá. Não sei se por sorte, não sei se sorte é a palavra certa, você está tudo registrado. Os alemães eram muito meticulosos. Então está tudo anotado. Tudo anotado. Poderia ter sido contigo. Poderia ter sido comigo. E não pense que, não, isso nunca mais vai acontecer, porque pode acontecer sim. A gente está vendo as coisas voltando no mundo hoje em dia. Talvez não dessa forma sistemática, tá? Mas existe um perigo real do fascismo voltar no mundo hoje em dia. Eu fui para a escola na famosa década de 1980, então as coisas eram um pouquinho mais violentas, digamos. Então era comum eu passar por corredor polonês por ser judeu. Era comum você encontrar suásticas desenhadas no quadro negro. Meu pai juntou dinheiro e conseguiu comprar uma mobilete. Lembra da mobilete? Primeiro dia, eu tô todo feliz, vou de mobilete pra escola. Eu não era o único aí de mobilete pra escola, tinha outras pessoas. Quando chego, o banco da mobilete tá com navalha cortado em formato de suástica. No meu tempo não tinha ar-condicionado na escola, era aquele ventilador de teto de 4 partes. E chegaram a um ponto de uma vez entrar na sala e o ventilador de teto em cima da minha carteira está dobrado em formato de suástica. E de novo, era anos 80, não tinha esse negócio de reclamar na diretoria, com coordenação, porque os próprios coordenadores não faziam ideia, não entendiam isso. Então você tinha isso anos de Salvador. E uma coisa que você precisa lembrar bastante é que tem uma diferença muito grande, especialmente no país que é muito evangélico, a caminho de ultrapassar o catolicismo como uma religião, a maior religião no Brasil. E existe uma diferença entre o que é, eu falo isso para minha mãe sempre, entre o que é e o que você acha que é. Existe uma diferença entre o judeu e o judeu imaginário, entre Israel e Israel imaginária. A Israel imaginária dos grupos conservadores que tem no país, dos evangélicos mais conservadores, é uma Israel bíblica quase. Israel é o lugar que tem a maior parada gay do Oriente, a maior parada gay do Oriente Médio não, foi a primeira a ter uma parada gay no Oriente Médio. A parada gay de Tel Aviv foi uma das primeiras do mundo e é famosíssima até hoje. Descriminalização da maconha aconteceu, já tem empresa em Israel. Casamento homoafetivos, já temos também em Israel. Então, tudo que teoricamente os mais conservadores são contra, tem em Israel. Ao mesmo tempo, eles veem Israel como algo grande, como algo enorme. Um lugar de idealização. Após começar a entender melhor o judaísmo e se sentir de fato um judeu, Roberto quis dar um passo maior, estudar em Israel. Lembra aquele movimento juvenil de judeus que ele falou? Esse movimento fez a conexão com Israel e ele foi para lá. Estudou hebraico
e passou pela experiência de viver em um kibbutz, que são fazendas com uma mentalidade bastante coletiva, com igualdade de direitos e deveres, meios de produção compartilhados e pouca posse individual, mas acesso coletivo a tudo. Você deve estar se lembrando aí de um conceito bastante parecido com esse que eu falei. Esses tópicos aí, eles são socialismo, né? Ou algo parecido. Mas peraí, Israel não é altamente capitalista, inclusive influenciada pelos Estados Unidos, que é um ícone do capitalismo? Calma, já já a gente fala mais sobre os kibbutz. Mas uma curiosidade super interessante é que o Roberto ficou no kibbutz Hatzerim, que foi o kibbutz que inventou a irrigação por gotejamento, que aliás é muito utilizado aqui no Ceará, que tem uma semelhança climática grande com Israel. Eu achei legal porque eu já ouvi muito falar, inclusive já fiz matérias sobre essa questão do gotejamento no Ceará, né? Uma forma de irrigação que foi importada de Israel. Você vai ver coisa Netafim aí, porque a Netafim é a fábrica deste kibbutz. Um dia eu trabalhei. Ou seja, pode ser que tá bom, hoje em dia é claro que não, mas há 30 anos atrás, o cano que tivesse aí em Fortaleza tinha sido literalmente feito por mim, porque eu trabalhei nessa fábrica. Então você vai trabalhar durante 2 meses nesse kibbutz, que é ligado ao movimento aqui no Brasil, e 3 meses, 3, 4 meses, você passa em Jerusalém, no Centro para Líderes da Juventude, que é literalmente isso. Você aprende desde teatro, psicologia infanto-juvenil, como escrever um projeto, a história de Israel, obviamente, a história da religião. Note, você não aprende sobre religião, você aprende sobre a história da religião. Você tem aula de literatura, você tem aula de literatura judaica, você tem aula de literatura israelense, você passeia o país de cabo a rabo, sabe? Tá bom, o país é pequenininho, você cruza Israel em algumas horas, mas ao mesmo tempo é um país que ao sul você tem Eilat, que é um paraíso de mergulho tropical, conhecido no mundo inteiro, o Mar Vermelho, um dos melhores lugares para mergulho que tem no mundo. E você vai esquiar no norte. Eu morava em Jerusalém, ou seja, eu morei em Jerusalém. Nossa, você morou em Jerusalém. E eu nunca esqueço de uma amiga minha, Roberto, me faz um favor, que foi, me traz um pouco da água de Jerusalém. E para depois explicar para ela que a água de Jerusalém eu dava descarga, gente. Porque você em Jerusalém, você faz xixi, você faz cocô. Sabe, é água. Tem uma empresa lá que começou como piada, eles vendem latinhas, tá? Uma latinha que tem escrito assim, Ar de Jerusalém. Isso é para turista. Roberto foi absolutamente decidido em vivenciar a experiência e voltar para o Brasil. Jamais moraria em Israel. E realmente voltou ao Brasil. Mas eu cheguei em Israel em 1995 de volta, dessa vez para morar, para ficar. E este ano que eu comentei contigo chama-se Shnat. Shnat Achshara, em hebraico, significa ano de preparação. Eu acabei indo para morar no kibbutz. No mesmo kibbutz, então aí é que vem a parte divertida da história. Porque eu comecei trabalhando no kibbutz como jardineiro. A questão é que, lembra que no vestibular você aprendia que o kibbutz era um sistema coletivo socialista? Bom, o kibbutz é o socialismo utópico que deu certo. Pelo menos na teoria. Você dá o que você pode e você recebe o que você precisa. Então, nós estávamos falando mais cedo da Netafim, que é a fábrica do kibbutz onde eu morava. Netafim não é só uma fábrica, Netafim é uma multinacional. Estamos falando de uma fábrica de uma empresa de bilhões de dólares. Isso na década de 90. Então, com isso, ao mesmo tempo, o CEO da fábrica ganhava exatamente a mesma coisa que cuja minha função era podar a planta, eu era cortador de grama, ganhávamos. Mas como assim? A mesma coisa? O nosso salário é o mesmo. Ele tinha direito a mais coisa, ele tinha direito a mais coisa. Como ele era o CEO da empresa, então ele tem direito a carro. Eu, se eu quisesse pegar um carro, eu não tinha carro particular. O kibbutz tinha uma frota de carros, em que eu tinha que colocar meu nome. De tal hora a tal hora, do tal dia a tal, eu vou precisar de um carro. Tem carro livre para mim? Tem. Você pode ter outra pessoa contigo? Posso. Ou então não, eu prefiro que seja uma coisa particular. Tá bom. Sei lá, vou sair com a namorada, então você podia pedir um carro particular. Né?
Caso não, ao contrário, não. Que tipo de carro você quer? Você vai sair sozinho, vai sair em grupo? Ah, vou sair sozinho, então toma aqui, toma esse Subaru aqui, tá bom pra você. Vou sair em grupo, toma aqui essa van, GMC, né? Que na época no Brasil nem se sonhava em ter carros como esses. Hatzerim tinha isso porque Hatzerim era o kibbutz mais rico de Israel. Você tinha todo um planejamento, uma coisa que aprendi, que eu tento usar no meu dia a dia, não consigo sempre, mas eu tento, é que o planejamento do kibbutz era o seguinte: o lucro desse ano é dividido em 3. Você usa 1/3 no ano que vem, 1/3 daqui a 2 anos e 1/3 daqui a 3 anos. Então você vai ter sempre dinheiro vindo. Então, deu um lucro extraordinário. O que é que vamos fazer? Bora viajar? Bora. Vir para Salvador é uma coisa com sua família. Imagine o que é levar 1.000 pessoas para viajar. E 1.000 pessoas viajavam. A gente tem a ideia de que socialismo é todo mundo ser pobre, ter que ficar na enxada. Não. Socialismo é você todo mundo ser rico. Você quer viajar, eu também quero viajar. Qual era a diferença? Então você tinha opções. Você podia passar uma semana num safari fotográfico no Quênia, ou você podia passar 3 dias em Londres, ou você podia passar 4 dias em Budapeste, por exemplo. Agora, por que essa diferença? É porque o custo de cada viagem era diferente. Digamos, com $5.000 você conseguia fazer 5 dias, você conseguia passar uma semana no Quênia, mas você só conseguia passar 3 dias em Londres. Entre vantagens e desvantagens do kibbutz, Roberto seguiu morando lá. Trabalhou tirando leite de vaca, inclusive. E não é de uma vaca, tirei de centenas de vacas. Já ajudei em vaca parir, já dei de mamar para bezerro. Eu literalmente andava na merda, porque no verão, no calor de 50 graus, é uma maravilha. A merda fica seca rápido. Agora no inverno, com a chuva, e sim, chove no deserto, aquela meio metro de bosta dura vira meio metro de bosta mole misturada com lama. Ele poderia ter apenas vivido aquela experiência, estudado e curtido aquele momento, mas ele escolheu ter cidadania israelense. Aí, para isso, há obrigações a serem cumpridas. Entre elas, servir ao exército israelense. Em Israel, todo garoto a partir dos 18 anos, toda menina também a partir dos 18 anos, homens e mulheres, servem o exército. Lá é uma questão de sobrevivência, é uma questão de necessidade. 9 milhões de pessoas cercado por centenas de milhões de... Hoje em dia já não tão inimigos, graças a Deus. Mas ainda tem muita gente que não gosta muito de você na área, na região. Entrei no exército. E lá eu entrei como soldado raso, você entra como recruta e vai subindo, eu fui subindo. Você vai crescendo com o tempo e com curso por indicação, então eu fui indicado, fui fazer curso de comando, então você vira sargento, você automaticamente já pula para sargento. E do curso de comando já fui indicado, fui fazer curso de oficiais, então eu sou um oficial do exército de Israel. Roberto passou 4 anos no exército, entre períodos consecutivos e intermitentes, e participou de combates importantes, vivenciando tudo que se pode viver em uma guerra. Ele esteve na faixa de Gaza, na época em que a faixa de Gaza ainda estava sob controle de Israel. Desde 2005, Israel saiu da faixa de Gaza. Estive também na chamada Cisjordânia, né, na West Bank. Digamos assim que eu botei o pé no Líbano. É isso, não vou entrar em mais detalhes. Mas passei por perrengues, sim. O maior filho da puta do mundo era meu sargento. Um garoto de 18 anos de idade que me botava para poder fazer apoio com a mão fechada em cima de brita. Muito tempo depois eu fui entender por que ele fazia isso. Porque depois eu tinha que usar as mãos e minhas mãos realmente eram calos, então não machucava a minha mão. É o seguinte, você brincar de videogame é uma coisa, você ver alguém na sua mira de verdade, cara, é uma situação que você não quer passar nunca na sua vida.
Nunca na sua vida, pode ter certeza disso. É bem complicado. Eu, com 20 e poucos anos de idade, vi coisas que ninguém deveria ter visto. Não é fácil. Você ir para um enterro de um garoto de 18, 19 anos, 20 anos. Não é fácil. Mas você ia. A guerra é uma merda. Combate é horrível. Só é legal em filme, olhe lá. Né? Depois que você serve o exército, é que você vai aprender que nem tem jeito, nem a pau o Rambo ia conseguir pegar 2 M60 em cada mão e ficar atirando. Não, é impossível. E vocês sabem que quando você joga uma granada, não explode da forma que explode no filme. E que barulho de tiro naquele de filme. Então, me estragou um pouquinho o cinema pra mim por causa disso. Mas só um pouquinho. Que eu fico prestando atenção nesses pequenos detalhes. Mas, ao mesmo tempo, me ensinou que qualquer alternativa é válida à guerra. Qualquer alternativa é válida à situação de combate. Até o ponto que você não tem mais alternativa. E para quem acha que numa guerra as ações são aleatórias, os tiros são dados para qualquer lado e de qualquer jeito, Roberto explica sobre isso. Em Israel eu posso dizer o seguinte, no exército você aprende sobre a santificação da arma. Como assim? Santificação da arma? Uma coisa horrível, que coisa... só que não é santificação da arma, é santificação do ser humano. Aquilo que você tem na mão é uma máquina de destruição. Você não está matando só uma pessoa, você não aponta para matar uma pessoa. Você está matando um pai, um filho, um irmão, um sobrinho. Isso que você aprende. Para cada tiro que você dá, você tem centenas, tá bom, centenas é exagero, mas você tem dezenas de inquéritos e perguntas e... Como assim? Porque você realmente precisava? Não podia ter atirado para a esquerda ou para a direita, para cima ou para baixo? A ordem de tiro na Israel, no meu tempo, era você primeiro pede para parar, grita, você grita de novo, você balança seu braço, manda parar. Se o cara continua vindo na sua direção, você atira para o alto, num ângulo próprio em que se você atirar para o alto, a bala vai parar, vai cair lá na ponte que partiu, e de forma que não vai ter tanto perigo assim, porque tem isso também, porque se você atira para o alto, a bala cai. Se o cara continuar, você vai continuar insistindo, pare, e se ele estiver num ponto que ele vai ver que não vai parar, você vai atirar na perna dele. Se você atirou na perna dele, ele consegue, ele demonstra perigo, aí sim você vai atirar para matar, porque não tem jeito, porque aí é você ou ele. É claro que eu estou falando na situação, por exemplo, de um ataque terrorista, que você está vindo o cara chegando, ele está vindo com um colete de bomba, você sabe que o cara está vindo fazendo alguma coisa, está vindo com uma faca, ou seja lá o que for, você sabe que vai acontecer alguma coisa. Numa situação de combate, Se começa a atirar em você, você responde e não tem jeito. Você se lembra que no começo do episódio, o Roberto tinha dado 3 tiros de canhão em comemoração aos 3-0 que o Brasil deu sobre o Marrocos na Copa do Mundo de 98. Pois bem, o carro do comandante estava indo buscá-lo. Você nem imagina o que aconteceu. Meu coração gelou. Alguma coisa deu errada. Meus tiros caíram no lugar onde não devia, matei alguém, destruí alguém, tudo isso passa pela cabeça assim na fração de segundo. O carro chegou e eu fui levado daquele jeito, cheio de areia e com aroma inconfundível. Direto para a sala do comandante. Assim que entrei, ele já me disse, Roberto, por favor, sente-se, tem alguém que quer falar contigo. Naquela época eu morava no kibbutz, e o kibbutz tinha me dado uma família adotiva, né? Porque eu morava sozinho no país, tinha chegado, então tinha uma família de argentinos que eu adoro, eu considero... meu pai adotivo, infelizmente, já faleceu, mas eu considero a minha mãe como... Ainda chamo ela de minha mãe, ainda ligo para ela sempre, falo com ela sempre, e meus irmãos. Também tinha 2 irmãos, e o irmão mais velho, que na verdade era mais novo do que eu, mas já tinha seus 18 anos, 18, 19 anos, estava no exército
também, e estava em território palestino. E foi uma época muito difícil, com muitos atentados, com muita confusão. E quando ela liga para mim e me pergunta: Roberto, querido, você está sentado? Primeira coisa que eu pergunto de volta, que eu respondo é: tá tudo certo com Yanai? Yanai era o nome do meu irmão. Ela toma um susto e: não, tá tudo bem com ele, né? Tá tudo certinho com ele, mas tem o seguinte. Sua mãe me ligou agora, nesse instante, e seu pai não está bem. Ele está com câncer. E a situação é muito complicada. Eu sentado como estava, agradeci por ter dado a notícia. Obrigado, mãe. Agora é comigo. Eu queria muito estar naquele curso. Eu queria muito ficar naquele curso. Eu olhei pro comandante e do meu lado estava o meu comandante direto, né, e o meu oficial direto também. Detalhe, meu comandante direto não ia muito com a minha cara, mas meu oficial direto olhou para mim e me disse o seguinte: Roberto, você quer ir pro Brasil? Você quer voltar pro Brasil? Ver seu pai? É claro que eu respondi: sim, gostaria, mas eu não queria perder o curso. Foi aí que eu ouvi uma das coisas mais emocionantes da minha vida, quando ele me disse: é o seguinte, líder você já é, um comandante você já é. O que você vai fazer falta para você é a parte técnica. Então, eu me comprometo, e o sujeito tinha a vida dele, né? Tinha namorada, era casado, tinha recém-casado, eu acho. Ele era um capitão. Eu me comprometo a passar todo final de semana contigo depois que você voltar. Você vai viajar pelo tempo que te autorizarem. E quando você voltar, eu vou passar todo final de semana contigo, repassando toda a parte técnica contigo. Eu direto contigo. Bicho, isso me pegou de um jeito que foi, sabe, bater o fundo. E eu aceitei. E olhamos para o comandante da base, ele concordou, né? E quando se fala de comandante da base, estamos falando de um tenente-coronel, de um cara que é um posto abaixo de general. O cara já está pelo menos quase 20 anos no exército, né? Ele olhou para mim: Roberto, você aceita? Aceito. Bom, eu sei que o processo todo, você está no exército, você conhece segredos, você conhece segredos militares, conhece equipamento. Então não é assim fácil você viajar para outro país. Geralmente todo o processo leva cerca de 1 mês até que você consiga ir. O que eu sei é que em 4 dias eu estava no Brasil. O comandante tinha dado alguns telefonemas, adiantado tudo para mim, as passagens, tudo, e em 4 dias eu estava no Brasil. Eu chego em casa, né? Meu pai não sabia que eu ia. Tava todo mundo assistindo em casa, vendo os jogos da Copa, nem lembro de que jogo era mais. E olho pro meu pai. Eu olho pro meu pai e eu tô vendo um cadáver ambulante, né? Um cadáver respirando ainda. Mas todo o meu pai, que era um bonachão, um cara sujeito bacana, tudo mais, ele era um cadáver. Aí eu entro na sala e tenho 2 opções. Ou eu posso entrar nesta onda, eu posso fazer o que eu fui fazer lá, né? E já entro, olho pro meu pai e digo: pô, pai, cara, essa sacanagem, você me tira lá do exército pra vir aqui ficar vendo o jogo da Copa com você e você tá assim, nesse estado, quer fazer o favor de se levantar e falar comigo? E aí ele se levantou. E já tinha 1 semana que ele não se levantava pra me dar um abraço. O que eu não sabia é que tinha havido um erro médico. Não sabia então que tinha havido um erro médico. E meu pai fez uma cirurgia no intestino, né, na barriga. E encheu de gases ao ponto de que, num local que não deveria, não me pergunte esse termo técnico que aconteceu. Eu sei que, lembra da cena de Alien, do primeiro Alien, que o Alien, explode a barriga do sujeito e o alienzinho sai? Pois é, foi isso que aconteceu com o intestino de meu pai. A barriga dele literalmente explodiu e saiu uma parte do intestino. E foi nessas condições que eu encontrei meu pai. Claro que já após cirurgia, de volta e tudo mais. Eu fiquei 15 dias aqui no Brasil, vi vários jogos da Copa com ele. Nesse meu tempo foi aniversário de minha avó.
E ninguém imaginava que minha avó pudesse comemorar por causa da situação de meu pai, minha avó materna, né? Mas saímos, comemoramos, meu pai foi, demos risada, ou seja, realmente era a força que ele precisava. Essa não foi a última vez que o Roberto viu seu pai, o senhor Roberto Monteiro Câmara. Ele descansou em junho de 2003, aos 60 anos. Então, fica a nossa singela homenagem ao pai do Roberto, nesse episódio. Depois de 15 dias, voltei. Eu fiquei uns 2 ou 3 meses sem sair da base e o comandante ficou 2 ou 3 meses sem sair da base comigo, me ensinando toda a parte técnica que eu perdi nesses 15 dias que eu fiquei fora. E foi isso. Aí o lançamento para a área brasileira. Olha o que Ah, não, tem mais uma coisinha. Olha o que aconteceu. Gol! Zidane! Que é claro que quando eu cheguei, logo depois foi a famigerada final da Copa de 98, né? Brasil e França. 45 e 45. Cruzamento, ninguém sobe. Gol! Da França! E eu fugi da área do meu dormitório, porque tinham colocado um telão no outro lado da base, né? Uma coisa é você está em treinamento, você está lá todo acabado, você está em que a disciplina é bem rigorosa, mas eu consegui fugir para ver o final da Copa. É claro que depois do primeiro tempo voltei cabisbaixo, fui dormir. É da França, é do título, é da vitória, é do título. Porque no dia seguinte, às 4 horas da manhã, eu estava acordando. Para saber mais sobre o judaísmo, o Roberto indica o podcast do Instituto Brasil-Israel, e eu com isso. Eles falam sobre o judaísmo no Brasil e no mundo, tem várias entrevistas bem interessantes. Outros dois são Conexão Israel e O Lado Esquerdo do Muro, ambos semanais, eles comentam notícias diversas de Israel. Obrigado a você que escutou até aqui o SerifaCast. Compartilhe o episódio nas suas redes sociais e marca o SerifaCast e eu, @SerifaCast, @AndréHJC. Avalie o SerifaCast no tocador de podcast que você nos escuta. Isso vai nos ajudar muito. E no próximo episódio, a gente já deve ter mais informações sobre como e se vamos continuar com este podcast. Contamos com você para seguir. E eu trouxe hoje aqui uma despedida especial. Diz tchau, Marina. Tchau, eu tô machucada. Não, filha. Tchau, pessoal. Não, assim não, uma animada. Tchau, pessoal. Sem gritar. Tchau, pessoal. Tá, tchau, Isa. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Tchau, tchau, tchau.